Olá a todos, meu nome é Delfim João e bem-vindos à nossa segunda aula de Design e Desenvolvimento de um Produto. No final dessa aula, nós seremos capazes de distinguir entre os variados tipos de design. Também seremos capazes de descrever a diferença entre design e uma análise, que são coisas diferentes. E também teremos muito mais clareza no projeto do curso. Nós vamos usar o projeto do curso como um guia prático ou aplicação de todas as teorias que nós vamos aprender aqui ao longo desse curso. Existem 5 tipos básicos de design, né? Se calhar podem existir mais, mas nós podemos classificar os variados tipos de design em 5 categorias. A primeira categoria é design por seleção. Aqui o que se faz é desenvolver um produto ou desenvolver um design que resolva os problemas de um cliente, mas escolhendo simplesmente certos elementos de um catálogo para resolver esse problema. Não estamos a criar algo completamente novo, ou seja, é novo no sentido de que está a resolver aquele problema, mas estamos a escolher simplesmente partes de um catálogo. A segunda categoria é o design por configuração. Aqui o que nós fazemos é nos é dado alguns componentes e nós configuramos de forma que possa resolver os problemas do cliente. Terceira categoria é design paramétrico. Aqui nós implementamos algumas variáveis no nosso design, variáveis essas que podem ser mudadas de acordo com as necessidades do cliente. A quarta categoria é o redesenho ou design alternativo. Aqui o que se faz é, como o nome pode implicar, né? O que se faz é uma modificação de um design já existente, ou seja, um melhoramento de um design já existente, de modo que possa, de uma forma mais eficiente, resolver os problemas ou as necessidades do cliente. E a quarta categoria é o design original. Como pode ser intuitivo a interpretar, é a criação, né? O design original é a criação de algo completamente novo. E é o design mais difícil de se alcançar, né? O tipo de design menos comum. Aqui no design de seleção, nos é dado um problema, né? Por exemplo, nos dizem, tu tens um diâmetro de eixo, ou seja, tu tens um eixo que tem um diâmetro de 20 milímetros. Esse eixo vai girar com uma velocidade de 2000 RPM, né, ou 2000 rotações por minuto, essa velocidade, e tem-se uma força, e se aplica uma força nesse eixo, uma força radial de 6.675 newtons. Nos falam para selecionar o rolamento apropriado para essa aplicação. Este aqui é um esquema de como é que o rolamento pode estar montado e a aplicação dessa força e a aplicação da força do eixo no rolamento. É uma força radial, temos os 20 milímetros, temos o eixo, a força e onde o rolamento será posto. Então nós vamos para um catálogo, o catálogo que nos dá as possíveis soluções com os variados tipos de rolamentos. Nós olhamos para as colunas que tem o diâmetro exterior, tem a espessura do rolamento. Eles falaram que são 20 milímetros, nós olhamos para aqui, 20 milímetros, tem a espessura de 20 milímetros. Falaram que a força é de 6.675 newtons. Aqui esse rolamento pode suportar uma força de 1930 newtons. Então provavelmente esse é um rolamento que nós podemos usar. É o needle bearing em inglês, né? Mas a análise pode ser feita aqui, ou seja, deve ser feita na verdade, mas o objetivo disso é mostrar que no design por seleção, tu simplesmente vais numa tabela, escolhes os componentes que melhor resolvem o problema ou a necessidade do cliente.
Aqui no design por configuração, nós temos alguns componentes, como por exemplo aqui tem um teclado, como por exemplo aqui componentes de um computador, tem um teclado, tem uma placa-mãe, tem slots, enfim, em diante. E nos falam que nós devemos configurar, então o problema do design seria configurar esses componentes para melhor resolverem a necessidade do cliente. Né? Aqui nós podemos ter vários tipos de design, não é limitado nas possibilidades que nós podemos configurar isto. Seguindo o design paramétrico. No design paramétrico, como nós falamos, né, nós temos algumas variáveis que podem mudar. Essas variáveis mudam de acordo com as necessidades do cliente, de modo que possam, de forma eficiente, resolver a necessidade do cliente. Né? Este exemplo que nós temos aqui, esse problema de design, nos falam que para projetar, ou seja, nos é pedido para projetar um tanque de armazenamento cilíndrico que detém 4 metros cúbicos de líquido. Né? Então, nós começamos com o design, a desenvolver esse design, né? A resolver esse problema com a fórmula do volume. A fórmula do volume que é igual a π vezes raio ao quadrado vezes a altura do cilindro, né? O volume. Nos foi dado esse dado do volume, 4 metros cúbicos. Essa fórmula, por fim, temos esta expressão. Daqui desta expressão nós podemos ter soluções infinitas, porque nós podemos ter valores infinitos de raio e valores infinitos da altura também, né? Valores infinitos do raio e valores infinitos da altura. Então, mais informações ou informações mais específicas são necessárias para resolver isso de forma mais eficiente. Outro exemplo é o design de um avião, né, que pode mudar, como podemos ver, o comprimento muda de acordo com os parâmetros, o diâmetro também pode mudar e por aí fora. No redesenho, como falamos, o que se faz aqui é pegar um desenho ou pegar um design, é pegar um design já existente e fazer a modificação desse design para melhor satisfazer as necessidades do cliente. Uma bicicleta de 1990 é diferente de uma bicicleta de 2014. Os componentes, se calhar, podem ser os mesmos, né, básicos, 2 rodas. Aqui, 2 rodas, obviamente, na bicicleta. Tem um banco, tem um volante, tem um quadro, né? Mas podem mudar, por exemplo, o material, pode mudar o material das rodas, pode mudar o material do volante, pode mudar o material do quadro, né? Pode mudar o material e também pode mudar um bocadinho a estrutura do quadro e por aí fora. Então, dentre os muitos tipos de design, nós vamos nos focar no design de seleção. Esse é o design que nós vamos usar para sermos guiados ou para fazer a aplicação das teorias no nosso projeto. Acredito que também, olhando para aqui agora, acredito que também vamos usar um bocadinho de design, alternativo, porque se calhar vamos fazer modificações de alguns produtos já existentes. Então, análise e design são coisas diferentes e é necessário, é importante que se entenda a diferença entre os dois. Então, o problema de uma análise, né, é um problema muito melhor definido do que o problema de um design e tem uma única solução. No problema da análise, por exemplo, nos falam que temos essa junta, nos falam para projetar ou para desenhar ou para fazer essa junta, né? Nos dão esse problema dessa junta. No problema de design, o problema que podiam nos dar ou a forma como esse problema é apresentado é como está descrito aqui, né? Que tamanho do parafuso SAI
de grau 5 deve ser usado para prender duas peças de chapa de aço 1045. Cada chapa tem 4 milímetros de espessura, a 60 milímetros de largura, e em cada chapa é aplicada uma força, né? Uma força de 100 newtons. Aqui o que nós fazemos é ir para o catálogo, como nós vimos da outra vez, aí nós encontramos uma única solução, porque aqui está nos pedir qual é o parafuso que é usado, né? Aqui encontramos uma única solução, só deve ter uma única solução que satisfaça melhor este problema. Já no problema de design, a pergunta é muito mais aberta. Aqui nos falam para criar uma junta, né, para prender essas duas chapas, e nós temos a liberdade de criar qualquer coisa que possa prender essas juntas da melhor forma. Então, sendo assim, tendo visto a diferença dos vários tipos de design, a diferença de análise e de análise e design, nós vamos falar agora um bocadinho do nosso projeto. Como disse anteriormente, nós vamos usar o nosso projeto como um sítio para aplicar todas as teorias que nós vamos aprender aqui no curso. E vamos estabelecer agora algumas regras para o nosso projeto, o que é que o nosso projeto vai incluir. O nosso projeto vai começar com uma identificação da necessidade do cliente, né? Vamos fazer a formulação das especificações relevantes do projeto. Vamos estabelecer as metas do design, vamos gerar e avaliar vários conceitos, vamos desenvolver o projeto detalhado, desculpa, está mal escrito, tem que ser desenvolver. Vamos desenvolver uma documentação de design, vamos usar simulação no SolidWorks e vamos também fazer, no SolidWorks vamos fazer o uso de soldadura, de chapas metálicas, montagens de duas peças ou mais, de acordo com o nosso design. Esse é o tema do nosso projeto. Nós temos que desenvolver um mecanismo de uso regular, né? Um mecanismo de uso regular. Um mecanismo pode ser o mais simples possível ou o complexo. Nós vamos decidir isso na nossa próxima aula. Mas um mecanismo, né? Algo que se mova, algo que tem algum movimento. Um design que tenha movimento, não uma estrutura estática. Como falamos um bocadinho na aula anterior, só para fazer um bocadinho de resumo, agora aplicando para o contexto do nosso projeto. O processo de um projeto e o ciclo de vida de um produto se segue como nesta ilustração, né? Em que no design de um produto nós temos as especificações, temos o desenvolvimento do conceito, temos o design detalhado no final. Essa é a parte em que o nosso projeto vai se focar. Nós vamos falar sobre esses outros processos de fabricação, né? Mas nós não vamos propriamente usá-los no nosso projeto porque nós não temos a possibilidade de fabricar algo agora. Nós vamos falar sobre cada um desses aspectos com mais detalhes nas futuras aulas. Então, para concluir, hoje nós falamos dos tipos de design, falamos da análise versus o design, a diferença entre os dois. Falamos também da introdução do nosso projeto. Na nossa próxima aula, nós vamos começar a falar sobre as especificações do cliente, como propriamente fazer as especificações. E também vamos dar início da aplicação dessas especificações propriamente para nosso projeto. Nós vamos desenvolver uma série de especificações para o nosso projeto, que é um mecanismo de uso regular. Muito obrigado, até a próxima aula.